muita água. A Amazônia é um mundo de água cercado por um oceano verde de todos os lados. E engana-se quem pensa que a maior floresta tropical do planeta sempre foi um mundo vazio e desprovido de civilização. Escavações em sítios arqueológicos ao longo da bacia amazônica vêm hoje desmentir a velha ideia do paraíso ilusório. Há milhares de anos, na Amazônia, vivia muita gente. Ok, não era o Éden e nem Eldorado como sonhavam os ávidos conquistadores europeus. Mas nossos ancestrais conseguiram a proeza de tirar riquezas e sustentos da terra, manejando terrenos e transformando seu mundo sem destruí-lo. Santarém, se você for olhar o registro arqueológico de Santarém de 1000 anos atrás, de 800 anos atrás, ele é quase equivalente ao da população que está vivendo em Santarém hoje, né? Santarém tem 300 mil habitantes aproximadamente. Se você for olhar a quantidade de sítios arqueológicos contemporâneos que tem aqui no município de Santarém, talvez a gente chegue numa estimativa parecida com a dos 300 mil. E aí, se você pensar isso para a Amazônia, talvez a gente tenha, né, um número próximo dos 10 milhões. O que eu posso te afirmar com certeza é que os sítios arqueológicos que a gente estuda são muito maiores que qualquer aldeia indígena que tem hoje na Amazônia. Então, assim, que há 1000 anos atrás tinha mais gente na Amazônia do que tinha há, sei lá, 300 anos atrás, com certeza. O que aconteceu aqui na Amazônia? Quando os europeus chegam aqui no século XVI, a gente tem poucos relatos, mas esses relatos falam de muita gente vivendo aqui. Com os europeus vieram duas coisas, além, né, das populações europeias, vieram doenças e vieram exércitos. E essas doenças e esses exércitos levaram, não só aqui na Amazônia, em outras partes das Américas, a uma diminuição drástica das populações nativas. E o que acontece então? Nos primeiros 2 séculos de colonização, a gente tem esse decréscimo demográfico muito grande, a floresta cresce sobre essas áreas que eram ocupadas anteriormente, e a gente sabe que a floresta tropical se regenera muito rapidamente, não havia estruturas de pedra, eram estruturas de terra, então parece que essa floresta, quando os primeiros cientistas chegam aqui no século XVIII e no XIX, o que eles veem é floresta, sem evidência de ocupação humana e com pouca gente vivendo no presente. Isso contribuiu para se criar uma imagem de floresta virgem, inexplorada, sempre desabitada, que serviu de combustível ou de ingrediente para a construção dessa perspectiva de que os trópicos seriam regiões inóspitas e de difícil ocupação no passado e também no presente. Então, a Amazônia, ela não é só rica em biodiversidade não associada ao homem, mas ela é rica em uma biodiversidade que depende da ação humana para existir. Por quê? Porque essas espécies que foram selecionadas e que hoje têm frutos maiores, frutos mais doces, ou, por exemplo, raízes maiores, raízes com mais amido, elas foram selecionadas pelas populações indígenas no passado. As plantas acompanham muito as civilizações, né? Então você passa a fazer parte dos quintais das aldeias, dos povos primitivos que viviam há 3.000 anos atrás. Fazer parte, tem a área aberta onde você constrói as aldeias, a população vive, tem os quintais, que são as áreas do entorno,
que se misturam matas secundárias com depois da derrubada, e os plantios, seja da mandioca, seja de tudo aquilo que da sua medicina, né, em volta da coisa, e aquilo vai tendo uma gradação até voltar de novo para a floresta, onde é um território de caça, de passagem, onde eu vou lá para caçar o porco, a anta, o macaco, seja o que for. Floresta exuberante, solo pobre. Assim nos acostumamos a saber a Amazônia. Hoje, no entanto, esse velho bordão tropical já não serve mais. É só raspar o chão debaixo das árvores e a riqueza desponta, preta e fecunda, e feita pela mão do homem. Essa camada escura que a gente está vendo aqui, ela foi datada em 6.500 anos antes do presente. É uma das terras pretas mais antigas conhecidas e está sendo escavada pela gente aqui. A gente vai conseguir entender qual era o contexto de ocupação e de manejo dos recursos nessa época a partir do estudo dessa amostra de solo aqui. Não, a gente foi deixado aberto por várias questões. Primeiro que a gente não está pronto. O que a terra preta tem de diferente dos solos que predominam na Amazônia, os latossolos e os argissolos, que todos nós sabemos que são solos considerados com um problema seríssimo químico, baixa fertilidade, baixo teor de nutrientes importantes para a nutrição mineral das plantas, né, para a produção. De repente você encontra uma terra preta de índio que é altamente fértil, tem um pH considerado ótimo comparado com o pH dos latossolos e dos argissolos, tem grande quantidade de nutrientes que são extremamente importantes e que são limitantes, fatores limitantes para a produção agrícola na Amazônia. Agora, a grande pergunta é o seguinte: como que nossos irmãos, a população indígena no passado, conseguiu construir um solo desse tão fértil, estável, duradouro e que até hoje nós temos na prática um exemplo de uma agricultura familiar sustentável, sem degradar o meio ambiente? Foi o que nossos índios fizeram. Mas eu imagino que é o quê? É lixo orgânico, é um grande composto, na verdade. É resto de carvão, resto de comida que vai sendo depositado, né? Os quintais das casas ao redor vão sendo limpos, varridos. Se você vai queimando aquilo a baixa temperatura, né? Tem muito fosfato que vem dos ossos de peixes e outros animais, semente carbonizada. Eles sabiam, primeiro, manejar o fogo. Eles sabiam manejar o fogo. Nós não sabemos. Eles usavam o fogo como ferramenta. Para quê? Para abrir a área, para melhorar o solo, para caçar, para tudo, para alimento, para tudo. Eles sabiam utilizar o fogo. Nós não sabemos. A gente usa o fogo para degradar. Nós trabalhamos com a premissa que as terras pretas surgem como consequência do estabelecimento de modos de vida sedentários. Em algum momento esses grupos param de ficar circulando, alguns deles, né, se fixam em alguns locais e a terra preta começa a se formar como consequência desse processo de sedentarização. Se você voltar para a literatura arqueológica clássica, sedentarismo tem a ver com o quê? Tem a ver com a agricultura. Mas, se eu estiver certo no que eu estou falando para você, nós temos aqui sedentarismo sem agricultura. No passado de 1000 anos, 500 anos que a gente está estudando através da arqueologia, as populações não eram grandes agricultores, mas assim, não é que eles não conheciam a agricultura, é porque eles escolheram uma forma diferente. Então assim, se eles não cresceram como os monocultores de outros lugares que a gente conhece, talvez seja uma escolha e não uma imposição do ambiente como era a ideia que se tinha nas primeiras pesquisas. Aqui no Teutônio, a gente teve até 2011 uma cachoeira onde a frequência de peixes e espécies era enorme, provavelmente um dos lugares mais piscosos da região amazônica. Tinha tanto peixe que em 94 o IBAMA decidiu limitar a quantidade de pesca por pessoa por dia, e eles limitaram em 400 quilos. Era muito peixe. É uma fonte de obtenção de proteína, de alimento, muito enorme, inesgotável até a inundação da cachoeira, né?
Por exemplo, aqui, onde nós estamos hoje, agora, dando a entrevista, é parte de um dos maiores sítios arqueológicos da Amazônia, que é o sítio Aldeia e o sítio Porto, que são sítios aqui na área urbana de Santarém. E aqui, esse lugar, o solo é extremamente pobre, né? Mesmo sendo uma das terras pretas maiores da Amazônia, a terra preta daqui é pobre, porque o solo aqui é muito arenoso. Então, o que formou essa terra preta aqui, provavelmente é esse riozão que está aqui na frente, né? A quantidade de fauna aquática que as pessoas coletaram no rio e descartaram os restos aqui, é que provavelmente é o responsável pela formação da terra preta. Não é que essa terra preta é o resultado ou a intenção de fabricar seja para a agricultura que poderia se fazer aqui na margem. Começos dos estudos mais aprofundados, técnicos, científicos sobre a terra preta, falam da fertilidade. O que tinha ali que trazia uma fertilidade no que eles consideravam uma terra pobre? Isso para mim é um assunto muito interessante, porque eu fico pensando o que é uma terra pobre? Uma terra pobre que consegue suportar uma das maiores florestas tropicais do mundo, com árvores de 30, 40 metros, com uma riqueza, uma diversidade de espécies. Pode uma terra que permite a sobrevivência de uma flora, de um bioma, de um ecossistema florestal, não florestal, como é o da Amazônia, ser chamada de pobre? E eu penso que a arqueologia ela tem um papel fundamental, ela pode ser uma ferramenta poderosíssima para a gente fazer uma crítica dessa concepção política, ao mostrar, ao tentar entender como populações têm vivido e ocupado regiões tropicais e equatoriais, como é o caso aqui da Amazônia, ao longo de milênios. E uma questão importante, que eu acho que é uma questão chave que entra nessa conversa, é o que eu chamo de manejo da abundância. Se a gente for olhar nossa tradição intelectual, que talvez é desde a Bíblia, está baseado o quê? Em modos de vida que se desenvolveram em regiões áridas ou semiáridas, como é o caso ali, né, do Oriente Médio. A nossa maneira de pensar o mundo está muito baseada em manejo de escassez. E eu acho que a gente não está preparado para manejar a abundância. E muitos desses enganos, dessas ideias erradas que nós temos sobre os trópicos, vem do fato de que os trópicos são regiões de abundância. Estima-se que existam 16 mil espécies de árvores e palmeiras na Amazônia. Dessas 16 mil, só 227 espécies elas ocupam metade de todas as árvores que ocorrem na floresta. E dessas pouquíssimas espécies, 227 que ocupam metade da floresta amazônica, 20 delas têm alguma evidência de domesticação. Então, isso chama atenção por quê? Porque a floresta concentra também recursos muito importantes para o sustento das populações, né? E essas árvores podem contar uma história de uso da floresta. Porque uma espécie totalmente domesticada, ela necessita da ação humana para ela se manter. Como, por exemplo, a mandioca. A mandioca domesticada, que é o principal alimento das populações daqui da Amazônia, das populações ribeirinhas, e possivelmente foi um importante alimento no passado, é uma espécie que foi totalmente domesticada. Mas você pode encontrar os indivíduos silvestres dessas espécies. E a partir do estudo dos indivíduos silvestres,
você consegue remontar a história de dispersão da mandioca pela Amazônia. Então, através do estudo de certas plantas, a gente consegue entender a história humana também. Sempre se viu a Amazônia como um ambiente muito semelhante em todos os lugares. A gente está vendo que não, que o que tem de comum em todas essas ocupações é essa agência sobre o meio, né? Essa transformação da paisagem para intensificar a produção de alimentos para alimentar uma população que está crescendo. Então isso para mim liga todas essas ocupações da Amazônia. É muito difícil pensar na Amazônia como um vazio demográfico. E principalmente as conexões que ligam a Amazônia, Pan-Amazônia, sejam as conexões fluviais e sejam as estradas, as conexões terrestres, mostram que essas populações estavam se comunicando fortemente. E a cerâmica nos mostra isso. As similitudes em termos de cerâmicas, em termos de contextos, em termos de modo de vida e de modo de operar em regiões tão afastadas entre si, nos mostram que existia uma forte rede de comunicação. Então nós não estamos falando de troca de objeto necessariamente, embora essa hipótese não seja descartada, mas nós estamos falando de redes de troca de ideias, principalmente. Então são pessoas, são objetos e mais especialmente são ideias circulando. Por muito tempo se olhou as cerâmicas do ponto de vista funcional. Então nós fazíamos nossas tipologias de vasilhames, sobretudo, porque a gente sabia que isso era importante, isso tinha a ver com sistemas de processamento de alimento, do que eles plantavam, do que eles comiam, que é da economia, enfim, né, e que é uma coisa importante. Mas então a gente fazia nossas classificações muito baseadas nas classificações. Então são vasilhames para processar mandioca, então são grupos mandioqueiros. Não, tem gente que mexia com milho. A gente aproveitava esse aspecto econômico das cerâmicas e nunca o aspecto da cerâmica como uma espécie de mídia, né, para mensagens ideológicas, com toda aquela decoração que ela tem. Essa é uma vasilha cerâmica, um dos poucos exemplares inteiros da tradição Pocoaçutuba. Esses sítios com materiais Pocoaçutuba, geralmente com terra preta ou terra preta incipiente, eles aparecem nessas regiões, espalhadas pela calha do Amazonas, espalhada pela região amazônica de uma forma bastante grande, e já aparecem com uma cerâmica extremamente elaborada, extremamente rebuscada. Realmente é uma cerâmica peculiar, belíssima. Eu costumo brincar que é o barroco rococó da Amazônia, porque realmente são conjuntos bastante peculiares e que comunicam de uma forma surpreendente. E mais recentemente a gente começou a ver que esse material Pocoaçutuba, né, ele tem uma dispersão muito grande. Ele está presente desde a região lá do Trombetas e Amundá, na Amazônia Central, ele aparece na Amazônia Colombiana, aparece aqui no Rio Madeira, aparece em Santarém, aparece em Roraima e talvez até aparece nas Guianas, na Venezuela. Ele tem uma dispersão que é quase continental. Então ele é um marcador, eu acho. Essas cerâmicas, elas marcam um evento de dispersão de uma população pela Amazônia há mais ou menos uns 2.500 anos atrás. E muito se pensou em Amazônia e em termos de hierarquia social.
para as populações amazônicas. E o que se tem visto desde essas ocupações antigas, né, em torno de 2, 3 mil anos atrás, com o material Pocó-Açu-Tuba, é o que aparenta ser uma sociedade organizada em rede, né, comunicações em torno de rede, e não necessariamente com um único centro político, um único centro de maior status. Há cerca de 1000 anos, na foz do rio Tapajós, surge uma civilização indígena que marca a ocupação no Baixo Amazonas com uma produção rica e de identidade própria. A cultura tapajônica está gravada em barro cozido, com seus traços arrojados que fizeram dela uma verdadeira grife da pré-história brasileira. Um levantamento numa área ampla mesmo, pegando o rio Tapajós e parte do Amazonas, né, do tamanho hoje do que a gente estima ser a Bélgica, o tamanho do território da Bélgica. Então você tem cerâmica espalhada de Santarém, né? Não só na cidade de Santarém, não só ao longo do rio Tapajós, né? Mas pelo rio Amazonas acima, já onde Almeirim e tal, quase chegando até o Xingu. É uma ampla área. Escavando Santarém, a cidade de Santarém, e escavando sítios da periferia de Santarém, a exemplo desse sítio de Carapanari, que em algum momento da sua cronologia foi contemporâneo à aldeia, né? Eu não encontro nada que me demonstre a existência de um poder central no sentido de padronização absoluta de um estilo, e nem que esses grupos, essas aldeias periféricas dependessem do que seria essa aldeia central, tá? Tampouco encontro no registro arqueológico vestígios de diferenciação de pessoas. O que a gente tem de fato? Por que essa cerâmica está sendo copiada? Ela não está sendo fabricada em Santarém e distribuída para outros centros. Isso é uma situação que ocorre, por exemplo, no Império Inca. Você tem centros produtores e distribuidores. Aqui não, cada um faz a sua, mas faz a sua de acordo com um padrão. Existem variações, mas as ideias são ideias que estão circulando, e elas estão ligadas à existência de rituais xamânicos. E o que você tem aqui ligando, na minha opinião, esse centro a essas comunidades periféricas, são cultos xamânicos que estão disseminados ali. Você tem uma rede. Na região, a gente tem relatos etno-históricos da existência de endocanibalismo. Além de enterrar as pessoas, o que eles praticavam? Eles cremavam, né, as pessoas, e as cinzas eram misturadas à bebida de mandioca, enfim, bebida fermentada, e eram consumidas numa cerimônia. A família do morto, enfim, são as pessoas mais próximas ali, possivelmente o xamã, né, e que vão consumir essas cinzas. É assim que se dá. E essa é uma forma terminal de você, ao ingerir o morto, né, fazer com que o morto desapareça mesmo. Os Yanomami falam que eles querem levar aquele parente com eles. Eles não querem mais sentir saudade, eles querem levar ele com eles. Eles não querem que a pessoa fique se decompondo na terra, né, sendo comido por outros bichos. Eles querem estar com eles. Não quero que meu parente suma. Ele tem que estar comigo. Que a gente percebe na Amazônia, que ao contrário das nossas sociedades, onde você tem uma divisão
mais clara e mais nítida e mais brutal e também mais violenta entre o que seria o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, várias populações indígenas mais antigas, eles não têm essa separação, ou eles têm separações diferentes, onde os mundos, né, a gente pensa nos vivos e os mortos, não tem necessariamente que ficar separados. Aí até eu fui cavando aqui, aí achei essa bacia inteira aqui. Eu achei ela inteira, aí quando foi eu botei ela pra dentro de casa, né? Quando foi 1 da noite, aí eu escutei bater na beira dela, né? Batia assim, ó. Aí eu agarrei e fui lá ver, né? Sabia que era naquela bacia. Agarrei, peguei ela e quebrei e joguei lá pra dentro do mato. Não sei quem era, quem que fez essa bacia, né? Sabe, não era uma indiona grandona de noite que ia lá me ver lá. Aí essa daqui é o pé da bacia. Monte Alegre é uma área mais árida, né? Assim, a vegetação é aberta, tem formações rochosas expostas em superfície, coisa que é bastante rara na Amazônia também. E tudo isso está do lado do rio Amazonas, né? Então, assim, tem várzea, tem savana, tem campo aberto, tem floresta, tudo num ambiente muito próximo, né? E isso, para as populações humanas, essa diversidade é bastante atrativo, né? Porque se você depende dos recursos que estão no ambiente, se você tem possibilidade de coletar o que a área aberta te proporciona, de caçar o que a área aberta te proporciona, a várzea, isso é bastante atrativo. E isso parece que foi percebido desde as primeiras ocupações humanas na Amazônia, né? Assim, alguns dos registros mais antigos de presença humana na Amazônia estão em Monte Alegre, né? Na Caverna da Pedra Pintada a gente já tem datas de 11.300 anos. O que é muito especial nesse local é o fato de que você encontra ali pinturas em abrigos, em cavernas e em paredões ao ar livre. Nesses paredões, o que chama muito a atenção são o tamanho das figuras, que são figuras muito grandes, com as cores ainda muito vivas e que parecem ter sido feitas para serem vistas a longa distância. Você consegue ver os grandes círculos desde, por exemplo, do sopé da serra. Da base da serra você consegue ver as pinturas que estão no alto. Eu fico pensando que, assim como tem coisas que a gente coloca no outdoor, que a gente quer que as pessoas conheçam, e tem o bilhetinho secreto que você passa só para quem está mais próximo de você, talvez a relação seja semelhante, né? Assim, aquilo ali, o painel da Serra da Lua, talvez seja para dizer, olha, forasteiro, você está chegando, essa área aqui é assim. E aí esse outro mais secreto, talvez querida, hoje não vai dar para, né, passar na hora do almoço, uma coisa assim, né? Pensando no nosso mundo e tentando fazer uma comparação. Se você for a Monte Alegre, num sítio chamado Painel do Pilão, tem uma figura imensa, que é como se fosse um quadrado e que foi os quadrados preenchidos por X. No entanto, olhando um cachimbo em cerâmica de Santarém, daquela região de Santarém, que nós temos no Guilde, é um cachimbo cerâmico que tem a forma de um jabuti. A barriga do jabuti, elas são vários quadrados com X preenchidos. O que é isso? Eles representaram ali a barriga do jabuti? Por quê? O jabuti seria um animal importante a ponto deles representarem? Isso é viagem, isso são hipóteses, entende? Eu não tenho como dizer. O que eu tenho, fato, uma representação na parede assim, e um cachimbo representando um jabuti cuja barriga é o mesmo tema que está representado na parede. Tem relação? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
Na Amazônia moderna, cortada por obras faraônicas, a marca do homem sobressai. Mas ainda que a enorme floresta esconda bem suas velhas cicatrizes, ela sempre foi talhada pela mão humana. Os povos de Marajó floresceram na ilha por 900 anos. Até o início do século XIV, sua civilização transforma o meio ambiente e, ao invés de se render à inconstância da natureza, sabe tirar proveito dela. Os marajoaras erguem grandes construções de terra conhecidas como tesos e inventam a piscicultura. Uma das perguntas que sempre se fez, que permeou as pesquisas que fizeram na ilha, era como que eles podiam ter sobrevivido durante tanto tempo nesse local, que era um local difícil, né, de sobreviver, como é que eles tinham desenvolvido essa cultura tão avançada. Eu vejo desde a minha infância que o Marajó, ele sempre sofreu essa sazonalidade. Os marajoaras, visitando os sítios arqueológicos deles, os tesos, a gente vê que eles trabalharam em cima de toda essa dificuldade que eles tinham, da seca e da cheia. E as populações que habitaram o Marajó começaram a chegar no Marajó por volta de 5.000 anos antes do presente. São os sítios mais antigos que a gente tem. Tem sítios sambaquis, que ainda não estão completamente datados, todos eles, mas tem ocupações antigas, né, que remetem para essa data de 5.000 anos. Com o decorrer do tempo, eles foram aprendendo a conhecer essa ecologia do Marajó, que é uma ecologia tão dinâmica, né? E chega num momento em que eles têm um contingente populacional suficiente para eles começarem a manejar essa ecologia, que eles já percebem, né? Eu acho que outra coisa que é fundamental é a questão da intensificação da pesca, que a gente vê que é falada pelos viajantes que vêm para a Amazônia no século XVI, que falam isso, que eles têm tartarugas em currais, que eles represam, que eles envenenam a água, que eles represam rios para pescar. Então eles estão intensificando a pesca, é a forma mais clara para mim de conseguir uma proteína em grande quantidade para alimentar uma população sempre crescente. Eu pesco aqui desde uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos de idade, né? Começo pescando aqui, né? Mas a gente só pesca nesse período, de outubro, porque a água já está mais baixa, onde é mais fácil a gente pegar o peixe aí, capturar o peixe aí no lago. Aí só vem só pro outro ano, né? De ano a ano que a gente pesca, 3 meses no ano. Existem lagos pequenos, lagos naturais na ilha, né, que são depressões, digamos assim, onde esses peixes ficavam presos. Eles notaram isso e começaram a aproveitar essas depressões. E quando eu falo em fazer manejo, eu digo que eles começaram a cavar mais essas depressões, né, para transformar ela em depressões maiores, em poços mesmo, para reter os peixes. No momento que eles cavam isso, eles pegam esse sedimento que é tirado e colocam do lado para construir uma plataforma para morar em cima. Às vezes eles desviaram cursos de rios para construir esses tesos, então a gente tem vários casos no Anajás, no Teso dos Bichos mesmo. O próprio teso é como uma barragem que foi feita para desviar o curso do rio, para ficar para diminuir o fluxo do rio, né, e direcionar aí os peixes para uma espécie de um curral, né, onde eles tinham condições de pescar mais favoravelmente. Sabe-se que essa sociedade começou a construir esses tesos há cerca de 2.000 anos. Na verdade, em torno de 500 depois de Cristo, eles já tinham vários tesos construídos em vários locais da ilha, principalmente na parte leste da ilha, que é a parte dos campos alagados. E duraram nesse local, né, construindo tesos e fazendo essa cerâmica por cerca de 1.000 anos. A cultura marajoara, ela não significa um povo diferente dos outros, mas significa uma mudança cultural importante que aconteceu num determinado momento. Que esses povos que lá viviam antes de maneira mais ou menos dispersa começaram a se organizar, a viver nessas comunidades que
que passaram a praticar esse manejo. A partir desse manejo surgiram algumas lideranças que tomaram a frente nesse processo e acabaram liderando a sociedade, né, constituindo uma casta de indivíduos diferenciados que detinham o poder político, que detinham o poder econômico e o poder religioso também. E em função dessas pessoas começou a se produzir essa cerâmica para essas festas, esses rituais que iriam garantir à população a segurança econômica que todos esperavam, né? Em cada um desses grupos de Tês, você tinha uma liderança que precisava de seguidores, precisava de gente para trabalhar nessas obras de terra. Então, para eles era interessante ter esse pessoal com quem contar para fazer essas obras de terra, e essas pessoas precisavam ser entretidas, elas precisavam ser protegidas, né? Então, você tem o ritual também cumprindo o papel de manter a população unida, de criar uma coesão entre esses povos todos. As sociedades pré-colombianas amazônicas têm que ser consideradas civilizações. Não são culturas primitivas, não são coisas atrasadas, não é uma coisa para trás ou inferior da história ocidental, e uma coisa que fica ao lado. É diferente, mas igual. Igual em que sentido? Igual no sentido de quantidades de seres humanos, corpos humanos, dirigidos pela uma organização sociopolítica. Igual no sentido de sofisticação, de engenharia, de conhecimento de natureza, de terra, de uso de terra, o manejo de terra, agrícola. Eles tinham conhecimento igualmente sofisticado do que as outras civilizações. E para entender essa história de populações que eram ágrafas, não deixaram nada escrito, é importante conhecer também essa herança paisagística, né? A gente come farinha de mandioca, toma suco de caju, bebe açaí, né? Come abacaxi, come milho, né? Tomate, pimenta, quer dizer, um monte de coisa que faz parte da nossa vida hoje em dia, né? Que são tão importantes para a nossa vida aqui no Brasil, são herança dessas populações. São coisas que foram criadas, manipuladas e inventadas por ela a partir dessa base natural. E essa abordagem paisagística permite a gente entrar, fazer uma história dessas sociedades a partir dessa perspectiva, que eu acho que é muito interessante. Pensar em todo o território que é explorado por uma única família ao longo das suas diferentes atividades cotidianas e rituais religiosas, colocar isso em termos de família, em termos de comunidade e colocar isso numa escala mais ampla, a gente pode dizer com tranquilidade de que toda essa floresta ela foi manejada, foi manipulada, foi percebida, foi concebida por populações ao longo de toda essa história indígena, que é uma história que remonta a mais de 10 mil anos aqui na Amazônia. Bom, se havia 10 milhões de pessoas dentro da Amazônia, eu vou te dizer que eram verdadeiros sábios, porque 10 milhões de pessoas no ambiente da Amazônia e deixar aquela floresta rica, exuberante, é de uma sabedoria incalculável. Eu acho que nós precisamos resgatar esse conhecimento e aplicar essa sabedoria. Desde que os primeiros povos pisaram na Amazônia, a ocupação das Américas ganhou contornos surpreendentes. Graças à pesquisa contemporânea, sabemos hoje que a floresta brasileira nunca foi um deserto verde, nem seu povoamento um delírio tropical.
Da terra preta aos tesos, os ancestrais da Amazônia aprenderam a negociar com a natureza bruta e fizeram dela sua casa e seu pomar. Mas de onde tiraram essa sabedoria? Para compreender essa história, precisamos voltar no tempo. Tudo começou há mais de 10 mil anos, com a chegada dos primeiros migrantes ao continente, que hoje chamamos de América do Sul. Cara a cara com o novo mundo, os forasteiros não tiveram escolha. Era caçar e colher ou morrer. E assim começa a história dos brasileiros antes mesmo do Brasil.